A Bíblia. Um livro antigo, cheio de histórias. Um livro sagrado, sabe? Um livro que guarda mistérios de norte a sul. É como se fosse uma colcha de retalhos, feita com histórias, leis, poesias e profecias, tecida ao longo de muitos e muitos anos. Seus ensinamentos moldaram civilizações, inspiraram artistas a criar obras incríveis e até hoje geram debates acalorados. Mas por trás dessas páginas que parecem tão familiares, existe um mundo de enigmas que ninguém conseguiu decifrar. Histórias de milagres que desafiam o que a gente sabe sobre o mundo. Profecias antigas que parecem estar acontecendo agora, no nosso tempo. E trechos misteriosos que até hoje intrigam os estudiosos e teólogos. Mas por que a Bíblia está recheada desses mistérios todos? Será que a gente consegue desvendar esses segredos escondidos? Vem com a gente nessa aventura emocionante. Vamos investigar os mistérios não resolvidos da Bíblia, explorando de onde eles surgiram, examinando as profecias e decifrando as mensagens ocultas. Prepare o seu coração, porque o que vamos descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre esse livro extraordinário e sobre o mundo. Para entender direitinho os mistérios da Bíblia, a gente precisa voltar no tempo, lá para o seu nascimento, no mundo antigo. Imagina só, um mundo sem carro, sem WhatsApp, sem nem ter luz elétrica. As histórias passavam de boca em boca, e os manuscritos, escritos à mão em pergaminhos super delicados. A Bíblia não é um livro só, mas um conjunto de textos escritos por várias pessoas ao longo de muitos anos. A história dela atravessa milênios, começando lá na criação do mundo, no Gênesis, e indo até as visões apocalípticas do Apocalipse. Os primeiros escritos da Bíblia surgiram na antiga Mesopotâmia, uma região que muitos chamam de berço da civilização. Essa terra de rios poderosos e cidades vibrantes foi o lar de impérios poderosos e de grandes avanços culturais, que moldaram as crenças e as práticas religiosas do antigo Israel. Aliás, dá para encontrar ecos de mitos e lendas da Mesopotâmia nas páginas da Bíblia, como a história da Arca de Noé e a história da Torre de Babel. Essas histórias que se misturam mostram como as culturas se encontravam e como isso influenciou o desenvolvimento da Bíblia. É um lembrete de que até os textos sagrados não surgem do nada. Eles são produtos do seu tempo e do lugar de onde vêm. De uns tempos para cá, um mistério em especial tem chamado a atenção de estudiosos e curiosos: o Código da Bíblia. A teoria diz que existem mensagens secretas escondidas no texto original em hebraico da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Usando o computador, uns pesquisadores dizem que encontraram padrões e sequências de letras que, quando decifradas, revelam profecias, eventos históricos e até nomes de figuras importantes. É claro que a ideia de um código secreto dentro da Bíblia é emocionante, né? Tanto que surgiram especulações e mais especulações, além de livros e documentários. Só que essa teoria do Código da Bíblia tem sido alvo de muitas críticas, principalmente de outros estudiosos e especialistas em códigos. Eles dizem que esses padrões provavelmente são só coincidência, fruto da mania do ser humano de querer encontrar significado em tudo. Apesar de toda a polêmica, o Código da Bíblia continua sendo um tema fascinante que nos faz pensar sobre a natureza do texto bíblico e a possibilidade de mensagens ocultas. Será que é de verdade ou só uma ilusão da nossa cabeça? O debate continua, e as especulações também. Um dos aspectos mais misteriosos da Bíblia são as profecias, previsões de eventos futuros reveladas a profetas e videntes. Desde avisos de destruição até promessas de esperança, as profecias bíblicas fascinam as pessoas há séculos. Algumas profecias ainda estão envoltas em simbolismos e interpretações, mas outras parecem ter se realizado com uma precisão impressionante. A queda do Império Babilônico, que o profeta Daniel previu,
É um exemplo e tanto. Daniel profetizou que a cidade seria conquistada pelo rei Ciro, da Pérsia, e ainda falou como as águas do rio Eufrates, que protegiam a cidade, seriam desviadas. Outra profecia que se cumpriu foi a volta do povo judeu para a sua terra depois do exílio na Babilônia. Mesmo enfrentando dificuldades que pareciam impossíveis de superar, os judeus voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo, cumprindo a promessa de restauração feita por profetas como Isaías e Jeremias. Essas profecias que se realizaram levantam questões profundas sobre o tempo, o livre-arbítrio e a relação entre Deus e o ser humano. Será que a história não é aleatória, mas segue um plano definido, guiada por uma força que não vemos? Vislumbres do Apocalipse, revelações e o fim dos tempos. Não dá para falar dos mistérios da Bíblia sem mergulhar no livro do Apocalipse, o último capítulo do Novo Testamento e o mais enigmático de todos. Escrito pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, o Apocalipse é cheio de visões intensas e, vamos combinar, às vezes perturbadoras, que deixam os leitores intrigados e confusos há séculos. Bestas de 7 cabeças, gafanhotos com rostos humanos, rios de sangue e uma batalha épica entre o bem e o mal. O Apocalipse pinta um quadro vívido do fim dos tempos, com um monte de simbolismo e profecias misteriosas. A linguagem apocalíptica tem várias interpretações, e estudiosos e teólogos debatem o tempo todo o significado e a relevância do Apocalipse para as nossas vidas. Tem gente que acredita que o Apocalipse é uma descrição literal do que vai acontecer no futuro, enquanto outros enxergam como uma alegoria da luta entre o bem e o mal dentro de cada um de nós. Seja qual for a sua interpretação, o Apocalipse nos lembra do poder da fé, da importância da justiça e da promessa de um novo céu e uma nova terra. Gigantes na terra. Desvendando o mistério dos Nefilins. Lá no livro do Gênesis tem uma passagem que sempre causou curiosidade e teorias. A história dos Nefilins, gigantes que habitavam a terra antigamente. Esses seres poderosos, que teriam nascido da união de anjos e mulheres, são descritos como criaturas de força e tamanho extraordinários. A Bíblia não fala muito sobre os Nefilins, o que deixa a verdadeira natureza deles ainda mais misteriosa. Tem gente que acredita que eles eram descendentes de anjos caídos que se apaixonaram por mulheres. Outros acham que eram governantes ou heróis poderosos da antiguidade. A presença dos Nefilins geralmente é associada à corrupção e à maldade que se espalharam pela terra, o que teria provocado o dilúvio. A história deles é como um alerta sobre os perigos de se misturar com o proibido e as consequências de se desviar do caminho de Deus. A gente pode não saber a verdadeira história dos Nefilins, mas ela continua mexendo com a nossa imaginação, nos fazendo questionar os limites da realidade e a possibilidade de que seres sobrenaturais tenham convivido conosco. Parábolas e seus significados ocultos. Desvendando as mensagens ocultas. Jesus, o mestre em contar histórias, frequentemente se comunicava usando parábolas, aquelas histórias curtinhas e fáceis de lembrar que escondiam verdades morais e espirituais. Essas histórias, aparentemente simples, usavam imagens e simbolismos que faziam as pessoas pensarem além da superfície para descobrir os significados mais profundos. A parábola do semeador, por exemplo, ensina sobre a importância de ter um coração aberto para a palavra de Deus. O semeador é Jesus. As sementes são a mensagem do Evangelho, e os tipos de solo representam como as pessoas reagem à mensagem. A parábola do bom samaritano também é um exemplo. Ela desafia o nosso preconceito e a nossa forma de amar o próximo. Ao mostrar um samaritano, alguém de um grupo desprezado, como o verdadeiro vizinho, Jesus nos ensinou a amar e ter compaixão por todos, não importa de onde vieram ou no que acreditam. As parábolas de Jesus nos lembram que os ensinamentos espirituais são como diamantes,
têm muitas faces e precisam ser analisados com calma para serem entendidos de verdade. Ao ler essas histórias atemporais, somos desafiados a examinar a nossa própria vida e a encontrar um significado mais profundo nas verdades que elas ensinam. A busca pela sabedoria. Lições atemporais da Bíblia. Além dos mistérios e profecias, a Bíblia é um baú cheio de sabedoria e orientação que nunca saem de moda. Seus ensinamentos sobre amor, compaixão, perdão e a importância de ter uma vida justa continuam tocando pessoas de todas as classes sociais. O Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, é um ótimo exemplo dos ensinamentos éticos e morais de Jesus. Nesse sermão, Jesus nos incentiva a amar até os nossos inimigos, a buscar a justiça e a guardar tesouros no céu, onde nada pode destruí-los. Já o livro de Provérbios, no Antigo Testamento, está cheio de ditados sábios e conselhos práticos para a vida. De como cuidar do dinheiro, até como ter relacionamentos saudáveis, Provérbios oferece lições valiosas sobre a natureza humana. Se você está procurando um norte para os momentos difíceis, um sentido para a vida, ou simplesmente quer ser uma pessoa melhor, a Bíblia é uma fonte de sabedoria para te inspirar e te guiar. A Bíblia e sua influência duradoura. A Bíblia moldou a civilização ocidental de uma forma incrível, influenciando não só as religiões, mas também a arte, a literatura, a música e até o direito. Suas histórias e ensinamentos inspiraram obras de arte maravilhosas, de pinturas e esculturas renascentistas, a hinos emocionantes e clássicos da literatura. A influência da Bíblia pode ser vista na arquitetura de catedrais imponentes, nas melodias da música clássica e nos temas atemporais da literatura, de Dante a Shakespeare. Os ensinamentos sobre justiça social, compaixão e a importância de cada ser humano inspiraram movimentos sociais e mudanças, moldando a história. Mesmo hoje em dia, a Bíblia continua influenciando a sociedade. Seus ensinamentos e histórias aparecem na cultura pop, em debates éticos e na nossa forma de ver o mundo. De frases que todo mundo fala a referências culturais, a Bíblia está presente na nossa linguagem e no nosso jeito de pensar, moldando a nossa visão de mundo e os nossos valores. Abraçando o desconhecido. Uma jornada de fé e mistério. Os mistérios da Bíblia que ainda não foram desvendados nos lembram que nem tudo pode ser totalmente explicado pela lógica ou pela ciência. Eles nos convidam a viver a nossa fé com humildade, reconhecendo que sempre haverá mistérios que estão além da nossa compreensão. Em vez de encarar esses mistérios como um obstáculo, podemos vê-los como uma oportunidade de crescimento, de explorar e se maravilhar. Eles nos desafiam a buscar respostas para as grandes questões da vida, a aprofundar a nossa fé e a nossa relação com Deus. A jornada da fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar no que a gente não sabe, encontrar conforto no mistério e buscar a verdade com o coração e a mente abertos. É quando a gente se permite lutar com o desconhecido que a nossa fé se fortalece e a gente descobre novos significados nos textos sagrados. Junte-se à conversa. Compartilhe seus pensamentos. Os mistérios da Bíblia continuam nos fascinando e intrigando, gerando debates entre estudiosos, teólogos e pessoas de fé. Eles nos convidam a olhar para esses textos antigos com novos olhos, buscando entender melhor seus significados e a importância deles para as nossas vidas. Qual mistério da Bíblia te deixa mais curioso? Como você concilia a presença desses mistérios com a sua fé? Compartilhe suas ideias, perspectivas e o que você descobriu nos comentários. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e descobertas, explorando os mistérios da Bíblia.